Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para mais um encontro. Preparados? Hoje vamos falar sobre a identificação de sinais de pontuação em textos. Vocês conseguem identificar quando usar um ponto de exclamação, quando usar um ponto de interrogação e as vírgulas? Pois é, vamos falar hoje sobre a importância do uso dos pontos nos textos. Para começarmos o nosso encontro, convido vocês a assistirem agora um pequeno vídeo de um trânsito. O que está acontecendo? Vocês sabem identificar onde é esse lugar? Na Índia. Vocês já imaginaram um trânsito sem a sua devida sinalização? Imagina a nossa cidade sem nenhuma sinalização, sem semáforos, sem placas, sem faixas de pedestres. Seria uma bagunça, não é mesmo? Você já foi em um lugar onde o trânsito funciona desse jeito? Eu não, nem quero. Vocês percebem e entendem que a sinalização em um trânsito é de suma importância? Com certeza! Será que acontecem acidentes lá? Imagino que sim. Ou eles precisam ser excelentes motoristas, não é mesmo? Acredito que na língua portuguesa é como se fosse um trânsito. Nós não conseguimos escrever sem a devida sinalização. É, isso mesmo. Nós precisamos sempre de usar vírgula, de usar o ponto de exclamação. Exatamente, como se fosse um trânsito. Por quê? O que falta nesse lugar para melhorar o trânsito de pessoas e automóveis? Lá, no vídeo que vocês assistiram, vocês perceberam que não tinha nenhuma sinalização. Então, o que falta? A devida sinalização, né? Uma plaquinha de pare, uma faixa de pedestre, sinal vermelho, sinal amarelo. Mesmo com a sinalização correta, é tão difícil atravessar uma rua, porque alguns motoristas não respeitam, não é mesmo? Imagina um trânsito como aquele. É muito ruim. Você reparou que todos os sinais de trânsito passam mensagens para motoristas e pedestres, muitas vezes sem precisar de palavras para que entendamos esse recado. Quando você percebe uma placa que tem esse símbolo, quer dizer que é proibido, né? Proibido estacionar. Então, o motorista, ele não pode parar ali. Por quê? Porque é um lugar perigoso, né? Que o trânsito é movimentado. Então, aqui não pode estacionar. As placas, elas sinalizam, elas orientam os motoristas e os pedestres a fazerem o que é correto. Para quê? Para uma segurança do trânsito, né? Então, no trânsito, usam-se placas e sinalizadores. Mas e na língua portuguesa, professora? Existem plaquinhas? Os pontos, a pontuação, é como se fossem essas placas no trânsito. Ela nos ajuda a entender a frase, a dar entonação, a dar pequenas pausas. Nós vamos relembrar alguns deles. Imagine se não existisse os sinais de trânsito. Que problemas teríamos nas vias públicas? É o que nós já falamos, seria uma bagunça, igual o vídeo que nós assistimos, não é mesmo?
Assim como nas ruas, existem os sinais de trânsito indicando onde se deve parar, reduzir a velocidade, quando se deve ter cuidado na escrita. Também existem sinais que ajudam o escritor a transmitir suas mensagens e indicar como os leitores devem se comportar e interagir com o texto. Sinais de pontuação. Quais são eles? Guiando a leitura e a escrita. Vamos assistir agora um vídeo para relembrar os pontos, os sinais de pontuação que usamos em textos. Oiê! Hoje nós vamos aprender sobre os sinais de pontuação. Nós vamos conhecer esses sinais que precisam estar presentes nas frases para que elas tenham sentido. A interrogação, por exemplo, ela aparece no final da frase e indica uma pergunta. Exemplo: você viu meu lápis? Qual o seu nome? O ponto de exclamação indica uma admiração, alegria e espanto. Por exemplo, que belo sapato! Puxa, como aqui faz frio! O ponto final serve para indicar o fim de uma frase. Por exemplo, o sol está quente hoje. As estrelas brilham no céu. A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Por exemplo, gosto de nadar, brincar, comer e assistir televisão. O travessão indica que alguém vai falar. Por exemplo, crianças, abram o livro na página 12. 2 pontos indica a enumeração, ou quando alguém vai dizer algo. Por exemplo, hoje eu trouxe no meu estojo lápis, borracha e apontador. Reticências indicam um pensamento que não foi finalizado. Por exemplo, preciso fazer academia, mas... Bom, agora que você já aprendeu sobre os sinais de pontuação, eu te desafio a pontuar corretamente as frases a seguir. Na frase, não gosto de café, qual pontuação eu utilizo para finalizar a frase? Ponto final. Muito bem. Na frase, que injustiça! Qual pontuação eu utilizo para indicar a minha indignação? Ponto de exclamação. Muito bem. Na frase, você deseja alguma coisa? Qual pontuação eu utilizo para indicar uma pergunta? Ponto de interrogação. Muito bem. Na frase, gosto de pizza de queijo, morango e chocolate. Qual pontuação eu utilizo para dar sentido à leitura? É a vírgula. Muito bem. Lembraram dos sinais de pontuação? Mas quando usá-los? Então vamos lá. Ponto de interrogação. Ele é usado quando se está escrevendo uma pergunta. Isso mesmo. O ponto de interrogação, ele sempre é usado para dar uma entonação diferente à frase, à oração que você está escrevendo. Então, se você quer perguntar, você precisa usar no final da frase o ponto de interrogação. Como que chama o outro ponto? Ponto de exclamação. Meus aluninhos falam que é o ponto da alegria, do espanto. Isso mesmo. Ele é usado quando se mostra sentimento de susto, alegria, grito ou espanto. Isso mesmo.
Por exemplo, vocês perceberam que eu falei alegria, espanto, que medo? Quando nós falamos, a nossa entonação, o som, né, que produzimos, ele é um pouco mais diferente. Se você vê uma barata e fala, mãe, você está com medo da barata. Que medo! Na hora de escrever, não tem como nós produzirmos esse som diferenciado. Então, para o leitor perceber que você está gritando pela sua mãe, que você está gritando, ai, que medo! Nós usamos o quê? O ponto de exclamação. Ponto final. Ponto final é muito usado? Sim, ponto final ele é muito usado. Ele é usado quando se termina de escrever uma frase ou um pensamento. E a vírgula? A vírgula é usada para indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases e expressões. E os dois pontos? Isso mesmo, um ponto sobre o outro. Por isso que nós chamamos de dois pontos. Eles são usados para avisar que um personagem vai falar ou que vai iniciar uma listagem. Ponto e vírgula é usado para dar uma pausa maior do que a vírgula. Então, você precisou de uma pausa, vírgula. Mas no texto, você precisa expressar uma pausa maior. Você usa o ponto e a vírgula. 1, 2, 3. 3 pontinhos? Sim, 3 pontinhos. Mas o nome correto é reticências. Isso mesmo, vamos repetir? Reticências. As reticências são usadas quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. E o travessão? Travessão é usado para indicar o diálogo entre as pessoas e destacar uma palavra ou uma expressão. Vocês já perceberam em um texto o uso dos parênteses? Isso mesmo, vamos repetir? Parênteses. A professora costuma dizer, abre parênteses. Aí você escreve e depois fecha parênteses. Isso mesmo, são 2, para abrir e para fechar. Eles são usados para separar palavras ou expressões na frase, para chamar a atenção ou dar uma explicação. E agora vamos falar das aspas. Isso mesmo, do mesmo jeito dos parênteses. Nós usamos antes e depois. Então, nós falamos abre aspas, fecha aspas. É sempre importante usar o conjunto dos dois lados. Elas são usadas para indicar citações, para chamar a atenção sobre uma palavra ou uma expressão. Então, retomando. Às vezes, temos dificuldades em empregar os sinais de pontuação, que demarcam pausas sonoras entre orações e que ditam o ritmo e a melodia, que permitem transformar a língua escrita em língua falada. Isso mesmo, os sinais de pontuação, eles dão vida aos textos. Querem ver a diferença? Se não existisse os sinais de pontuação, como seria? Vou ler um texto sem nenhuma pontuação. É até difícil para nós leitores
lermos um texto assim, pois já estamos acostumados a falar com entonação. Então, na hora de ler, é um pouco difícil, mesmo se não tiver os sinais. Vamos tentar? A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno e a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer a formiga. Então perguntou a ela: o que é que você fez durante todo o verão? Durante todo o verão cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: muito bem, pois agora dance. Fiquei parecendo aquela voz do aplicativo, né? Sem entonação, sem pausas. O texto ficou sem vida. É muito ruim. Vocês entenderam alguma coisa? Eu li e não entendi nada. Precisava ler pelo menos umas 6 vezes, com calma, para conseguir entender. Agora, vamos observar um texto, né? A leitura do mesmo texto, porém agora com a sua devida pontuação. Vocês me ajudam? Vamos lá? A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: e o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão, eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: muito bem, pois agora dance. Perceberam o diálogo entre a cigarra e a formiga? Isso mesmo, é um texto com diálogo, onde a cigarra conversou com a formiga. E ela ficou até um pouco zangada, né, no final. E ela usou o quê? O ponto de exclamação. Ficou o tempo todo? Então agora dance. Não ficou cantando? Não trabalhou? Então agora vai dançar. A formiga estava um pouco zangada. Vocês conhecem a história da formiga e a cigarra? Então, é bem diferente quando usamos um texto com pontuação e um texto com pontuação incorreta. Nós não conseguimos expressar sentimentos. O texto fica sem vida e sem graça. Por isso, os pontos são tão importantes na língua portuguesa. Use e abuse dos sinais de pontuação. Espero que tenham gostado. Continue estudando, leiam muito e use sempre os pontos, os sinais de pontuação. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!